A gente fica aí se programando, né, para viajar, e aí durante o período das férias os mineiros costumam, por exemplo, além dos hotéis, alugar casa ou apartamentos aí de forma temporária. E para não ter dor de cabeça é preciso ficar muito atento. É sobre esse assunto que a gente vai falar agora com o diretor da Comissão de Direitos Eletrônicos da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Luiz Felipe Freire. Olá, Luiz Felipe, bom dia, muito obrigado por atender a Band News. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente. Luiz Felipe, primeiro para começar, quais são os melhores locais para pesquisar, hotéis ou esses apartamentos de temporada, hein? Bom, vamos lá, os melhores locais são aqueles que você já conhece, já confia. Se você já está acostumado a comprar em uma agência física, não há problema algum de você comprar nessa mesma agência pelo site. Se você desconhece a agência, a recomendação é comprar em alguma que algum colega já fez a compra, ou se não for possível a indicação de alguém, que você faça pesquisa de reputação dessa empresa pela própria internet, para saber se os usuários estão satisfeitos ou não. Luiz, bom dia, Everton Guimarães falando com você. Se de repente houver a contratação do serviço e ele não existir ou estiver diferente do oferecido, qual tipo de procedimento que essa pessoa que está se sentindo lesada deve tomar? Bom dia, Everton, boa pergunta. A partir do momento que é uma relação de consumo e se aplica, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, todos os participantes dessa relação de consumo são responsáveis. Então, desde o site que você fez a reserva, a operadora que você viajou de avião, o hotel que você ficou, todos esses são responsáveis. Se houve, você pegou um hotel que parecia ser melhor do que ele aparentava nas fotos na internet, ou esse hotel não existe, você deve sempre procurar acionar todos os participantes, justamente para não correr o risco de acionar um hotel fantasma, ganhar a ação, mas não ter como recebê-la. Ô Luiz, agora, por exemplo, na hora de fechar o contrato ali, quais são as questões que devem ser bem observadas aí pelo consumidor na hora de fechar esse contrato para não ter todos esses tipos de problemas que você já falou aí nos últimos minutos? Um passo importante antes de você contratar por exemplo, uma agência de viagem pela internet, um guia turístico, uma locadora de veículos e etc., é você verificar se essa empresa está cadastrada no site do Ministério do Turismo, que é cadastur.turismo.gov.br, e verificar se há reclamações contra essa empresa no PROCON. Uma vez que você verificou isso, atentar no contrato para eventuais multas e cancelamentos. Normalmente existem taxas e prazo para fazer cancelamento, e a partir do momento que o prazo vai ficando menor, ou seja, vai ficando mais próximo da viagem, a multa tende a ser maior. Agora, Luiz, quando as coisas dão certo, a pessoa vai lá, faz a viagem, curte o lugar com tranquilidade, sem problemas, aí vamos dizer assim, o jogo inverte, né? E como que ela comprova, por exemplo, que nada foi quebrado, danificado ou consumido do local, ou até levado do local onde foi alugado um apartamento, uma casa ou até mesmo em um hotel? O Código de Defesa do Consumidor, justamente pela hipossuficiência do consumidor em fazer uma prova negativa, por exemplo, é que ele estabelece a inversão do ônus da prova. O que esse termo difícil, técnico, significa? Que quem tem que provar que aquele produto foi consumido é o hotel e não o consumidor. Então, se houve um produto que foi consumido ou um material que foi quebrado dentro do quarto, quem tem que provar é o hotel. O consumidor vai ter esse benefício justamente porque ele não tem condições de fazer prova de uma matéria onde o hotel tem as câmeras, o hotel quem tem o software que vai registrar todas as transações, ou seja, é ele quem deve fazer esse tipo de prova. Ô Luiz, a gente sabe que na internet tem algumas plataformas aí para aluguel de apartamentos, casas, quartos, até mesmo pensões. Tem, por exemplo, o Airbnb, temos também o aluguel temporada, que são serviços aí de hospedagem alternativa. Esse tipo de serviço é uma boa na hora de fazer esse aluguel, de contratar esse tipo de serviço? Sim, esse tipo de serviço, ele é um serviço bom, ele é um serviço confiável. O que se deve atentar para contratar um seguro, por exemplo, para se você tiver seus pertences roubados, situações que eu já vi acontecer, apesar de serem exceções,
tá certo? Mas é importante ter um seguro e é importante lembrar que todas essas empresas, não apenas aquelas que fazem intermediação, como é o caso desses sites, como os hotéis ou quartos ou os próprios proprietários dos imóveis aonde você vai se hospedar, também são responsáveis por ressarcir qualquer dano que o consumidor vier a ter. Tá aí, né? A gente conversou aqui na Band News FM com o diretor da Comissão de Direitos Eletrônicos da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, Luiz Felipe Freire, que trouxe dicas aí para você que pretende alugar um apartamento, uma casa, aí muitas vezes no litoral, né? Mineiro gosta de ir pra praia e, claro, não quer ter problema, chegar no local, o local não existir, ou então, vamos supor, alugou uma casa com piscina, 4 quartos, chega lá, não tem piscina, é só um quarto, a casa tá suja, enfim, Luiz Felipe trouxe todas essas informações para você ter um pouquinho mais de segurança na hora de fechar esse contrato. Luiz Felipe, muito obrigado pela atenção, bom dia e, claro, boas festas aí para você também. Um abraço. Eu que agradeço, um bom dia e boas festas a todos. 10h38 em